Bom dia a todos e a eterna paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Nesse sábado, dia 29/12 de 2023, último sábado do ano de 2023, quero trazer uma breve mensagem aqui para nós pensarmos nessa manhã, meus irmãos. Há uma certa divergência, uma certa dúvida em relação à volta do Senhor Jesus e principalmente quem vem com ele, quem volta com o Senhor Jesus, né? Com quem ele vem. E há dois tipos de pensamentos em relação a esse assunto, né? Mas eu queria trazer um ponto reflexivo aqui nessa manhã para nós, meus irmãos. A Bíblia diz que o Senhor Jesus vem buscar o seu povo. Essa é a esperança da igreja há mais de 2000 anos, né? Jesus vem buscar a sua igreja, Jesus vem buscar a sua igreja, Jesus vem nos buscar. Todos os inários, principalmente da harpa cristã, né? Que é um dos inários mais extraordinários que os irmãos já puderam criar. Louvores magníficos, espirituais e bíblicos, né? Todos esses louvores, esses pensamentos desde o início da igreja, que Jesus vem buscar a sua igreja, vem buscar o seu povo, né? E em contrapartida, há irmãos que entendem que Jesus, a igreja, ela é levada assim subitamente, pode ser a qualquer momento, pode ser agora, inclusive, e que acontecendo esse episódio da igreja ser levada assim subitamente, depois aí vai ficar um tempo lá com o Senhor, né, especificamente 7 anos, né, dentro desse pensamento, e posterior a esses 7 anos, aí sim Jesus vem de fato, né, que todo olho verá e tal. E Jesus volta com essa igreja que foi 7 anos atrás levada subitamente, né? Essa é uma visão nova, porém, assim, que atualmente predomina no meio pentecostal, apesar de que o próprios hinos da harpa, né, que são pentecostais, quando vai falar dessa questão, fala ao contrário, fala que Jesus vem buscar a sua igreja. E se a igreja foi, como é que Jesus vai vir buscar a igreja com a igreja, né? No caso, daqueles santos que vêm com ele, né? Mas aí dando uma pesquisada assim mais minuciosa e isenta de pensamentos prévios, só escriturísticos mesmo, eu descobri uma conclusão, cheguei a uma conclusão, irmãos, que quando Jesus volta, pelas escrituras, né, as escrituras elas devem ser analisadas contextualmente. Há só nesse sentido, irmão, de volta de Jesus, há uma volta só, né? Jesus vem, né? Ele foi levado ao céu, ressuscitado, e os anjos disseram: varões, por que estáis olhando para o alto, né? Esse mesmo Jesus que viste subir, voltará e tal. Então essa volta de Jesus única é o episódio único que toda a escritura quando fala da volta de Jesus é um assunto só, né? E dentro desse contexto da volta dele, do dia que ele volta, do dia que ele volta com os santos, né? A pergunta que ficava, né? Quem são esses santos que ele volta? A igreja? Porque a igreja ela é chamada também de santos, né? No Novo Testamento. Ela tem vários adjetivos, né? No Novo Testamento, a igreja. Ela é chamada de noiva, de esposa, é chamada de escolhidos, de eleitos, de pecadores remidos, né? De nação santa, sacerdócio, nação santa. Depois nós vamos dar uma passadinha lá, 1 Pedro 2,9, né? Ela é chamada de noiva, de esposa, né? Então, há vários adjetivos para falar do mesmo pessoal. E
Então, os santos que vêm com Jesus, dentro do contexto da volta de Jesus, não é a igreja. E nós vamos ver nas escrituras esse fato. Amém, meus irmãos? Só para meditação nossa e reflexão acerca desse assunto. Amém? É um texto, o primeiro texto que às vezes os irmãos leem para justificar que é a igreja e tal, está lá em Zacarias 14, versículo 5. Está escrito assim, ó. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Né? Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Que é uma profecia da volta de Jesus, né? Aí, também, e aqui só está escrito todos os santos, né? Então, a princípio, dá a entender que é a igreja, porque se é uma profecia para o futuro, e o futuro chegou, no caso agora, os santos é a igreja, então dá a entender de bate-pronto assim que é a igreja. Outro texto também que os irmãos utilizam é Judas verso 14, porque só tem um capítulo, né? Está escrito assim, ó. Jesus está falando dos falsos mestres e tal, né? O Pedro está falando, o Judas está falando dos falsos mestres, e ele fala assim no verso 14: e destes, ou seja, dos falsos mestres, profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo. Enoque foi um profeta, irmãos. Enoque profetizou muitas coisas, né? Que, enfim, deixa para lá. Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Para fazer o quê? Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles os ímpios por todas as suas obras e tal. Retribui a cada um segundo as suas obras, né? Está dizendo que ele vem com milhares de seus santos. E aí aparece mesmo que é com a igreja que ele vem, né? Mas esses são os dois textos que, quando se fala desse episódio, irmãos, da volta de Jesus com os seus santos, esses são os dois textos em que os santos não estão contextualizados. Para nós sabermos quem são esses santos, aí nós vamos ter que dar uma passeada para ver contextualmente, em outras passagens, o mesmo relato, porque a história é a mesma, né? Jesus vem para buscar o seu povo e punir os que não conhecem o evangelho e retribuir cada um segundo suas obras. Então a gente tem que dar uma rodada para a gente ver se há outros textos sinóticos a esse, por assim dizer, né? E ver se lá tem alguma outra observação. Se realmente todos os outros textos dizem que só está escrito santos, né? Se todos os outros textos referindo-se a esse episódio estiverem escritos que são santos somente, sem nenhuma outra observação, aí sim a gente chegará à conclusão de que esses santos de fato é a igreja. Mas se houver outra observação, outra nomenclatura atrelada a esses santos, aí os textos já são dignos de análise mais minuciosa. Então, irmãos, vamos dar uma passadinha lá, por favor, em Mateus 16, que fala desse mesmo episódio, irmãos. Mateus capítulo 16, versículo 27. Mateus 16, versículo 27. Versículo 27. É esse mesmo contexto, né? Jesus está falando, né? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perder sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Aí no verso 27 ele vai falar desse assunto aí, desse momento em que ele volta, né? Do mesmo Zacarias lá e de Judas também. Ele vai falar assim, ó, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Então aqui o Mateus já está falando que aqueles santos
são os anjos, porque os anjos também são chamados de santos de Deus. Entende? Então, dependendo do contexto, os santos é a igreja. Basicamente é assim, irmãos. Quando o contexto está falando de coisas que acontecem dos céus para a terra, esses santos, em linhas gerais, são os anjos. Quando o texto está dizendo da terra, do ambiente daqui embaixo, em relação para cima, de baixo para cima, esses santos é a igreja. Então Jesus vem dos céus com seus santos. E em Zacarias só está escrito que são com os santos. E em Judas também só está escrito que são com os santos. Mas o Mateus nos dá uma pista aqui. Não só Mateus, mas vamos ver outros textos sinóticos a esse, por assim dizer, repito, que nos explica, o próprio texto nos explica que esses santos são os anjos. Entende? Ó, verso 27, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo suas obras. Vamos também para Mateus, irmãos, capítulo 25, 31. Mateus, capítulo 25, 31. Ó o que o Mateus fala lá também em Mateus 25, 31. Jesus estava contando as parábolas, né? E se referindo ao fim dos tempos também. E aí ele fala assim no verso 31. E quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, olha aqui, irmãos. Esses santos que vêm dos céus com Jesus na glória são os anjos, com seus santos anjos com ele. Então se assentará no trono de sua glória. Então, irmãos, assim, não dá para negar que esse episódio é o mesmo. Né? Esse episódio é o mesmo. A Bíblia ela fala de um mesmo episódio com várias nuances. Mas quando a gente vai pegar contextualmente, a gente vê que é o mesmo episódio. É Jesus vindo na glória. E todo olho verá e tal. É o mesmo episódio, né? E aqui o Mateus está falando outra vez que são os santos anjos que vêm com Jesus. Né? Porque Jesus vem buscar os santos igreja. Entende? Ele usa a expressão para os anjos também se referindo a eles como santos. Porque santos significa separados, né? E há santos, há anjos separados para o trabalho do Senhor. Né? A maioria, mas infelizmente boa parte também, a saber a terça, se rebelou juntamente com o anjo caído e se tornaram demônios, diabolos, né, que significa adversário, opositor, e receberão a sua justa retribuição pelas suas obras. Né? A Bíblia também fala, irmãos, quem são esses santos? Lá em Marcos 8, 38, meus irmãos. Marcos 8, 38, está escrito assim, ó. Porquanto qualquer que entre essa geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele. Quando? Quando vier na glória de seu Pai com santos anjos. Eu estou lendo a Bíblia Almeida, Revista Atualizada, tá, irmãos? Almeida, Revista Atualizada. Eu particularmente gosto mais da King James, né? Atualizada. Mas essa escritura também é excelente. Almeida, Revista Atualizada. Então está dizendo assim o Marcos. Ó. Mateus falou duas vezes que esses santos são os anjos, né? E o Marcos reforça essa ideia. Na verdade, o Marcos é o pioneiro, né? O Marcos, ele é o primeiro livro do Novo Testamento, né? Só que na nossa escritura, Mateus está primeiro, mas historicamente o Marcos é o primeiro evangelho do Novo Testamento. Então, o Marcos é a base para todos os outros, né? É a base para Mateus, base para Lucas e etc e tal, né? Então, o Marcos está dizendo assim, que
Aquele que se envergonhar do nome do Senhor, né? O Senhor também se envergonhar dele quando? Quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então esses anjos que vêm com Jesus, milhares de milhares, não é a igreja, são os anjos, né? Que ele vai mandar ir aos quatro cantos da terra recolher justamente os escolhidos, que é uma das nomenclaturas, como eu disse, para se referir ao mesmo pessoal, ao mesmo povo de Deus, que é chamado no Novo Testamento, no decorrer, dependendo de cada contexto, dependendo de cada autor, é chamado de povo de Deus, de nação santa, de escolhidos, de eleitos, né, de noiva, de esposa, de pecadores remidos, né? Várias nomenclaturas para se referir ao mesmo pessoal, né? Aqui é o Marcos, né? Aí o Lucas também, lá no capítulo 9, verso 26, meus irmãos, o Lucas no capítulo 9, verso 26, ele vai repetir, porque é o evangelho sinótico, né? Ele vai repetir basicamente o que o Marcos disse. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Quando? Quando vier na glória, na sua glória, na glória do seu Pai, com os santos anjos. E dos santos anjos, né? Ou seja, ele está vindo na glória do seu Pai com os santos anjos. Então nós já estamos vendo aqui que tem 5 textos que explicam aqueles dois em que os santos estão soltos ali e pode nos dar a impressão que é a igreja que vem com ele, né? Tem mais um texto, meus irmãos, para reforçar, acho que vai dar 5 textos. 2 Tessalonicenses, segundo aos Tessalonicenses, meus irmãos, capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, verso 7. Ele está falando nesse contexto, tá? Da volta do Senhor e tal. No verso 7. Mas para chegar no verso 7, irmãos, me permita ler aqui Eu vou ler do verso 3 aqui até o verso 7. Não, vou ler, meus irmãos, até o verso 10. Que esse contexto aqui é muito interessante, né? Está escrito assim, ó, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Na sinopse, na epígrafe, né? Sinopse não, na epígrafe dessa Bíblia aqui, Almeida, está escrito assim, a esperança da volta de Jesus, ou da vinda de Cristo, né? Aí o Paulo fala assim, ó, sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vocês, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Da mesma sorte que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportam. Prova clara, né, essa paciência, fé, perseguições e aflições que suportam, prova clara do juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Né? Ele está só repetindo o que o próprio Jesus falou, né? Não é o servo maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, perseguirão a vós. Se buscaram me matar, buscarão matar a vós, né? Não é o servo maior que o seu senhor. E os que guardaram o que eu disse, guardarão o que vocês disserem, né? Então ele só está ratificando, né, o que Jesus já havia predito e anunciado, nos deixado avisado, né? Então Paulo reforça isso. E o verso 6 ele fala assim, se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, descanso convosco. Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, é o mesmo episódio. Quando o Senhor Jesus se manifestar no céu, na sua glória, com os anjos do seu poder. Então, o Paulo, além do Mateus, do Marcos e do Lucas, o Paulo também fala que aqueles santos que vêm com o Senhor Jesus na glória do Pai, naquele dia em que ele voltar, esses santos são os anjos.
O Paulo já usa a expressão anjos sem nem citar santos, né? E aí ele fala, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, porque ele vai retribuir, né, como paga, ele vai despejar a ira dele sobre os que causaram tribulação sobre o povo de Deus. É o que ele disse aqui nos versos anteriores. Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Né? Obedecer é crer no Senhor Jesus, né? Crer nele como Salvador. Os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando ele vier para ser glorificado nos seus santos, né? E para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porque o nosso testemunho é crido em nós. Então o que ele está dizendo? Que o Senhor Jesus volta naquele grande dia com os anjos para ser glorificado em nós, nos santos. Porque nós estamos na terra. Jesus vem dos céus. De cima para baixo, os santos são os anjos, em linhas gerais, nas escrituras. Todo varão santo que desce do céu, né, para fazer algum trabalho aqui terreno, são os anjos, né? Mas nós que estamos aqui, ele será glorificado em nós, porque ele nos levará, nos salvará. Louvado seja Deus. Então, irmãos, nós vemos aqui que há dois textos que a Escritura diz que os santos, não especifica quem são esses santos, mas o episódio é o mesmo, tanto em Zacarias quanto em Judas. Nós sabemos pelo contexto que o episódio é o mesmo. É a volta de Jesus na sua glória, com os seus santos. Aí quando a gente vai andar na Escritura, procurar textos que falam do mesmo assunto, a gente vai ver que esses santos são os anjos. Porque se Jesus veio buscar a igreja, ele não poderia vir com a igreja buscar a igreja. Louvado seja o Senhor. Né? Ele vem com os anjos para que os anjos recolham, façam essa colheita, né, dos escolhidos. Que é a igreja, o povo de Deus, né? Tem várias nomenclaturas para dizer que é o mesmo pessoal. E o Apocalipse eu acho interessante, irmão. Há também um pensamento que alguns irmãos dizem que a igreja ela só é mencionada no Apocalipse até o capítulo 4, né, se eu não me engano. Né, irmãos? Mas isso não condiz, porque no capítulo 13, quando está tendo a perseguição do anticristo, e assim, irmãos, Jesus é o Cristo, né? Cristo que significa ungido, né? É o Mashiach, é o Messias, né? É o ungido, Jesus, né? E o anticristo, né? A besta, diz a Bíblia que ele vai perseguir, ele é o anticristo, né? Então, quem é que ele vai perseguir? Um povo, né? Porque não tem como ele perseguir a Cristo diretamente, né? Tem como ele perseguir os cristãos, porque ele é anticristo, né? Esse anti pode ser tanto opositor, né, declarado, como pode ser aquele que não quer nem saber quem é Cristo. Cabe nesses dois aspectos. Anti, né? Rejeita, não quer nem saber quem é e coisas concernentes a ele. E também pode ser aquele que sabe quem ele é e persegue voluntariamente. Então ele é o anticristo. Se ele é o anticristo, ele não é antissemita, porque quem persegue só judeus, né, é antissemita. Né? Mas não, ele é o anticristo, ele vai perseguir um povo que carrega o nome de Cristo, de Jesus Cristo Nazareno, o Messias, que veio, né? Veio e voltará, glória a Deus. Então, irmãos, lá está escrito que ele fará guerra contra os santos, esses santos sim são a igreja, e prevalecerá contra eles, né? Ele vai perseguir, boa parte desses crentes vão
sucumbir ao fio da espada, mas nem todos. O próprio Apocalipse diz, né? Quem tem ouvidos, ouça. Quem tiver aqui para cativeiro irá. É um aviso, ele está dizendo, olha, naquele período, quem tiver que ir para cativeiro irá. Quem tiver que ser morto à espada, ou seja, por degolamento, a espada será morto. E aí ele fala, aí, ou seja, aí, se for necessário acontecer isso, e vai acontecer com muitos de vós, aí está a perseverança dos santos. Entende, irmão? Então, os santos estarão aqui sim, depois do capítulo 4, né? E pra gente ter uma ideia disso aí, irmãos, no Apocalipse capítulo 22, irmãos, lá no último capítulo do Apocalipse, porque o Apocalipse ele não é de ordem cronológica, né? O capítulo 1 não é exatamente a sequência do capítulo 2 e assim sucessivamente. Ele é um livro, irmão, se você observar, que ele vai se entrelaçando. No final dele fala de coisas do início e no início dele já fala de coisas no fim. É assim a Bíblia todinha. Em Gênesis a gente já vê o desfecho da história. Porque a serpente picaria o calcanhar e Jesus pisaria a cabeça da serpente, né? A explicação disso está em Apocalipse, mas em Gênesis já está dizendo o que vai acontecer. Né? Então, o próprio Senhor fala no livro de Isaías, né, se eu não me engano, eu não me lembro agora de cabeça, que ele só há um Deus, não há outro fora dele, e ele fala das coisas do passado, ele fala das coisas do futuro no passado, fala das coisas do fim desde o início, né? Então a escritura toda tem esse nuance, ela não é cronológica. Os episódios vão se entrelaçando no meio da escritura todinha e cabe a gente detectar esses pontos sinóticos, né? Separá-los e observar cada assunto específico e dissecar, né? E aí a gente chega numa conclusão. Apocalipse capítulo 22. Teoricamente, no último capítulo, né, porque aqui já falou da condenação da besta, do falso profeta, do juízo final, já foi lançado no lago de fogo e enxofre o falso profeta, a besta, aqueles que cederam a usar a marca da besta e tal, o trono branco, né, já abriu-se os livros e o outro livro, que é o da vida. Teoricamente, aqui já foi tudo isso, né? Se fosse cronológico no último capítulo, né? Porém, irmãos, no último capítulo, fala assim, no verso 6, e disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Entende, irmãos? Se fosse cronológico, estaria escrito assim, enviou aos seus anjos, né, aos seus servos, as coisas que aconteceram. Porque aqui já está acabando a Bíblia já, né? Mas não, no 22 ainda não tinha acabado, né? Nos versos anteriores, que ele fala de como acabou, só fala de como acabará. Não sei se eu estou me fazendo entender. Não é cronológico. Né? Por quê? Porque alguns irmãos entendem que até o capítulo 4, se eu não me engano, tá falando, citando a igreja. Depois não cita mais, porque a igreja não está mais aqui, né? Mas nós não vemos que é dessa forma, porque além do livro do Apocalipse não ser cronológico, como eu disse, ele entrelaça presente, futuro e passado a todo momento. No último capítulo do Apocalipse, tá dizendo, tá tendo uma advertência e está dizendo que isso foi dito para mostrar para os seus servos, que é um dos adjetivos para a igreja, né, as coisas que em breve hão de acontecer. E ele diz, eis que cedo venho. Né? Ele não tinha nem vindo ainda no capítulo 22, se fosse cronologicamente falando. Né?
Eis que sendo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro, né? São advertências. E aí ele fala, ele dá umas advertências aqui no verso 11. Quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, suje-se ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Por que ainda? Porque ele ainda não voltou. No dia que ele voltar, aí acabou. Aí não tem mais jeito. Mas enquanto ele não volta, há a possibilidade. E aí ele fala no 12, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras, irmão. Veja bem que é o mesmo texto, quando o Senhor Jesus vier do céu, na glória de seu Pai, para retribuir a cada um segundo as suas obras, trazer juízo aos que não conhecem a Deus, como disse o apóstolo Paulo, né, segundo a Tessalonicenses, e não obedecem ao Evangelho de Jesus, é o mesmo assunto. Né? Se a gente olhar, é o mesmo assunto. E aí ele fala que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o último e o primeiro, né? E felizes são aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aí ele fala que vai ficar de fora pessoas que praticam feitiçaria, os cães, os prostitutos, homicida, idólatra e qualquer que ama e comete a mentira. E aí no 17 ele fala, e o espírito e a esposa dizem, vem. A esposa é a noiva, é a igreja, é o povo de Deus, irmãos. É a mesma nomenclatura para o mesmo pessoal. E o espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. Né? E aí ele fala, quem alterar aqui as palavras dessa profecia, né? As pragas que estão aqui vão recair sobre ele. E aí no 20 ele termina, aquele que testifica essas coisas, ele certamente cedo venho. Então ele está advertindo que ainda viria. Entende, irmãos? Então é isso. É só esses pontos que eu queria colocar para os irmãos. Quem são os santos que vêm com Jesus naquele contexto? Há 2 versículos que dizem que os santos não especifica quem são eles, mas os outros 5 textos, falando do mesmo assunto, traz luz a essa situação. E nós entendemos que esses santos são os anjos, pelo contexto escriturístico. Amém, meus irmãos? É só essa observação que eu queria trazer nessa manhã de hoje. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor permita que a gente inicie o ano que vem na presença dEle e continuemos avançando, trabalhando para o reino de Deus, porque é para isso que Ele nos chamou. Sem ira, sem contenda, sem inveja, sem invejar uns aos outros, sem tentar uns aos outros, mas ajudando uns aos outros, exortando uns aos outros, corrigindo uns aos outros, amando uns aos outros, porque somos ferro que afia ferro. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Fica na paz. Até o ano que vem, se Ele permitir.